Portugal já tem um Serviço Nacional especializado em pareceres médicos. Vai dar resposta a dúvidas sobre o diagnóstico, tratamento ou a prática médica. O doente pode esclarecer qualquer questão sobre a saúde individual ou mesmo ter um documento formal que o ajude a recorrer na Justiça de alguma decisão médica com a qual não concorde. Uma vez que em Portugal são frequentes as queixas ao Serviço Nacional de Saúde. O serviço conta com uma equipa de médicos referenciados a nível nacional e internacional, capaz de dar uma resposta num prazo de 5 a 10 dias úteis. É convidado do Diário da Manhã, João Meira Cruz, diretor médico da Best Medical Opinion, o primeiro serviço de disponibilização de pareceres médicos especializados. Muito bom dia e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos pegar num caso muito prático. Este fim de semana soubemos de uma troca de medicamentos no Hospital Garcia de Horta que resultou em queimaduras internas em duas crianças. Vamos imaginar que os pais destas crianças se recorrem a este serviço. Como é que as coisas vão processar-se? Bom dia. Primeiro que tudo, eu gostava de pedir para deixar muito claro que o serviço disponibilizado pela Best Medical Opinion não substitui de modo algum aquilo que é o ato médico convencional, da consulta, a observação do doente, pedido de exames complementares, etc. Bom, o que faz é procurar com a informação que eventualmente já existe e é fornecida para ser analisada, pedir a opinião a diversos especialistas que, no final, levarão à conclusão de um parecer emitido com base nesse conjunto de informação, mas da responsabilidade, obviamente, da coordenação e da Best Medical Opinion. Em relação à sua pergunta, naturalmente que o serviço da Best Medical Opinion não se perfila para lhe dar uma resposta a uma situação dessas. Isso é um acontecimento, enfim, inesperado, é uma situação clínica que acontece num determinado instante, num ambiente de um serviço de saúde e, portanto, como eu lhe disse há instantes, é pressuposto do serviço da Best Medical Opinion que haja primeiro essa avaliação clínica e que haja um conjunto de dados clínicos, laboratoriais, enfim, imagiológicos que permitam depois, no fundo, uma arrumação de tudo, uma síntese. Mas ajuda as pessoas a recorrer à justiça, por exemplo, quando elas suspeitam de que houve má prática? Poderá ajudar. Não é o objetivo principal. O primeiro objetivo é disponibilizar à população em geral uma ferramenta, um instrumento que não é habitual terem. Que está mais vocacionado numa segunda opinião de um médico? Numa opinião. A segunda, pode ser a terceira. Hoje a tentação é das pessoas obterem uma diversidade de opiniões, porque a informação também é muito diversa e muito ampla. Então vamos partir do princípio que eu própria vou ao médico, queixo-me de determinados sintomas, dão-me um diagnóstico, eu não fico satisfeita com aquela primeira análise e, portanto, pego nesse processo, certo? E vou ter convosco para que me façam, ou que me deem uma segunda, ou então a terceira opinião. Como é que depois as coisas funcionam? É sempre necessário levar, então, o historial, o processo, não é? A informação tem que ser, essa informação clínica, tradicional, tem que ser fornecida, porque é sobre ela que é suscitada a dúvida. Ninguém tem dúvidas de uma coisa que não foi anteriormente avaliada. Portanto, fornece esses elementos, sobre eles se debruçam os diversos peritos, os diversos especialistas, e será feito, no final, uma síntese e emitida uma opinião, um parecer conjunto daquilo que entendemos ser a melhor conduta, a melhor prática, o que pode até ir ao encontro daquilo que já foi feito e daquilo que já foi dito. Não há aqui uma oposição, não estamos em conflito, pelo contrário. Pretendemos é que as pessoas... reforço, no caso da conclusão um reforço e, sobretudo, uma disponibilização de todo o material de informação médica arrumado, suficientemente crivado, porque um dos problemas desta diversidade de informação é a ausência de crivo, é que nós chegamos à internet, à comunicação social por todos os meios e temos inputs que nunca mais acabam. E selecioná-los, ter critério na sua avaliação
isso é que é necessário. Normalmente, isso é, pela tradição, feita por uma pessoa, por um médico. É um ato individual, é um ato muito subjetivo e deve continuar a ser no que diz respeito à avaliação clínica do doente. Mas depois há uma diversidade enorme de situações em que as opiniões não são unânimes, em que as próprias terapêuticas e orientações podem ser corretas sendo diferentes. E qual é a vantagem de recorrer a este serviço do que recorrer a outro médico? Olha, a primeira vantagem é que, de acordo com a nossa tradição, este serviço organiza um processo clínico, analisa-o e sintetiza-o com um parecer final que, naturalmente, é o resultado desta abordagem global. Por outro lado, é um serviço que é independente, é autónomo, é isento, porque não há aquela ligação, até do ponto de vista emocional, que existe dentro de um gabinete de consulta médica ou na relação dentro do espaço da prestação de serviços de saúde e, portanto, também não leva a que haja uma repetição de exames complementares, a uma repetição, inclusivamente, às vezes, de procedimentos mais agressivos também para diagnóstico e aquilo que faz é pegar no que existe, a que corresponde naturalmente a um veredito clínico, e analisá-lo e dizer, de acordo com as orientações atualmente consideradas corretas do ponto de vista técnico-científico, de acordo com a evidência médica, aquilo que nos parece é que a sua situação configura esta condição, estes são os trâmites habituais para chegar a um bom resultado, que é a sua recuperação da saúde, a sua cura. Portanto, enfim, nesse parecer depois também sugerem o tratamento a seguir, no caso de estarmos a falar de uma determinada doença. Poderá ser sugerido, deverá ser sugerido, se a matéria fornecida permitir com consistência e com isenção também tomar essa posição. Porque a observação do doente para a determinação do tratamento é indispensável. Por isso, eu disse há bocadinho que nós não nos queremos sobrepor à intervenção clínica. Queremos é complementá-la e, sobretudo, para a pessoa, para o indivíduo, para o cidadão, dar-lhe a possibilidade de, em qualquer momento, ter um arquivo clínico que permita discutir, esclarecer com quem quiser, outra opinião, utilizando como quiser. Não posso deixar de terminar esta entrevista sem lhe perguntar quanto é que custa esse serviço. Olha, o serviço naturalmente tem um custo diferenciado consoante a complexidade dos casos. Nós sabemos perfeitamente que, e já não estou a referir-me agora à fase de crise, que a saúde tem sido, ao longo dos tempos, considerada um serviço. Em relação à saúde, considera-se que a prestação é sempre um serviço tendencialmente gratuito. Naturalmente que organizar uma empresa destas, ter a disponibilidade de médicos especialistas, diferenciados, em Portugal e fora de Portugal. Tem obviamente os seus custos. Naturalmente que não é possível eu estar a dizer, até porque não sou responsável por isso. Sim, não nos pode dar um exemplo para um tipo de pedido, quanto é que pode ser? Eu diria que haverá uma diferenciação por diversos planos talvez lhe possa, embora isso não seja uma área da minha responsabilidade, porque isso é uma área mas é do interesse, certamente, de quem nos está a ouvir. Com certeza. Mas eu estou convicto de que isto será um parecer que começará, talvez, ao nível dos 100 euros. E depois pode eventualmente ser agravado consoante a complexidade, depende da complexidade do problema, processos. Da quantidade de elementos que são fornecidos. Como é óbvio. Dr. João Mário Cruz, muito obrigada por ter vindo até ao Diário da Manhã explicar quais são os objetivos deste novo serviço pioneiro em Portugal. 8h25, dou-lhe conta da notícia desta manhã de segunda-feira.